Pronto. A gente vai aqui para a unidade 2, microeconomia, né? Eu lembro para vocês que a gente finalizou a unidade 1, e agora a gente vai ter conhecimento sobre a unidade 2, que é microeconomia, e na aula que vem eu vou falar sobre macroeconomia, né? A microeconomia é no sentido, é uma análise da economia, né? Os fatores que envolvem aí dentro, né? Vamos dizer assim, do individual, né? A gente entender a dinâmica da lei da demanda e da oferta, conforme os preços de mercado, perceber o comportamento da elasticidade do preço, né? Demanda e também da oferta, compreender também o comportamento do consumidor nas suas decisões econômicas, assim como o comportamento das receitas e dos custos, e saber identificar as características das estruturas de mercado, né? Lembrando que, meu Deus, eu nem acredito, vocês já vão para o terceiro semestre, né, gente? Vocês não ficam assim, bestinhos de ver como a vida passa tão rápido, né? Um dia desses estavam iniciando, já estão praticamente no terceiro semestre, onde aí vocês já vão começar a mexer um pouquinho com contabilidade, se preparar para o quarto semestre, onde a gente vai trabalhar bastante com custo, né? Ou seja, a gente vai atuar um pouquinho mais próximo aí da contabilidade. Para finalizar a unidade 1, ficou faltando falar sobre a receita marginal e estrutura de mercado. Ô, vento, graças a Deus. O que representa a receita marginal? Lembra que eu falei o exemplo do biscoito, né? O biscoito um pacote de biscoito, que à medida que você vai comendo o biscoito, quando primeiro, né, você está com fome ali, com aquela vontade, a cada unidade consumida vai diminuindo a sua necessidade de consumir outra unidade, né? Então, falar de receita marginal representa aí o que irá acontecer com as receitas totais se a gente vender mais uma unidade, né? Seja lá do que for. É óbvio que se a gente vender mais uma unidade, essas receitas, né, as vendas totais, elas irão aumentar também. Mas como é que a gente pode aí fazer para conseguir vender mais uma unidade? Vamos dizer que você está oferecendo um bem aí à venda na sua empresa, mas você sabe aí mais ou menos quanto as pessoas geralmente consomem, mas vocês querem incentivá-las a comprar uma unidade a mais, né? Então, a resposta aí que pode surgir é simples, é reduzir o preço de venda. Então, sob a perspectiva da teoria marginalista, né, nessa margem de uma venda a mais, na empresa existem duas análises de venda, a receita total e a receita marginal, essa referente aí a receita total vai ser a quantidade de unidades que foram vendidas durante um período de tempo, vezes o quê? Vezes o valor unitário do que foi vendido, né? Então, se você vendeu 1.500 unidades de um bem por 450 unidades, sua receita total vai ser de 6.750. Já a receita marginal vai ser a receita adicional de mais um bloco de unidades que foram vendidas, tá? Frutos aí de quê? De uma redução do preço unitário da venda. Por exemplo, se vocês venderam aí, né, além das 1.500 unidades, vocês conseguiram vender mais 100. Só que para isso o preço foi de 4,50 para 4,30, né? Nesse caso, a receita marginal vai ser a diferença entre a venda dos 1.500 menos a venda aí dos 100, ou seja, R$130. Tá ok? Então, a receita marginal é sobre esse bloco de unidades a mais que foram vendidas. Maximizar as vendas, né? A maximização das vendas era atingida aí quando se vende a maior quantidade de unidades possíveis, mas para poder vender maiores quantidades, vocês vão precisar o quê? Reduzir o preço de venda, né? Segundo a análise marginalista, para que uma empresa ela consiga potencializar ao máximo as suas vendas, ela deverá fazer, então, uma análise de redução de preços, levando em consideração a lógica aí da lei da demanda. A seguir, a gente vai observar esse comportamento de maneira gradativa,
supondo a venda de almoços no centro comercial de uma cidade. Vamos lá analisar. A gente tem aqui preço, a quantidade vendida de almoço, preço unitário, a receita total e receita marginal. Nesse caso, quando foram vendidas aí 700 unidades, né, o preço aí era R$19 e conseguiram aí uma receita de R$13.300. Ok? Então, pronto, eles venderam esse quantidade, mas eles aí queriam o quê? Maximizar suas receitas, suas vendas. Para isso, então, eles utilizaram de quê? Baixar o preço, né? Para ver, então, quanto iriam lucrar e com de receita a mais. Baixaram, então, o preço para R$18 e foram vendidas, então, não mais 700, mas 800 unidades. Com isso, foram vendidas 1.100 aí, meu povo. Foram vendidas mais 100, não é isso? Mais 100 unidades. Que saiu, então, o preço de 13.300, o total, né, da receita total, para 14.400 de receita total. O que gerou aí, quer dizer que quando você vendeu 100 unidades a mais de almoço, você teve um aumento aí na sua receita marginal de R$1.100, ou um aumento aí na receita unitária marginal no valor de R$11, tá? Já se você vender 900, o valor baixando para R$17, você iria arrecadar receita total 15.300. A gente analisar com as 700 da primeira linha, né? A gente vai ter agora, aliás, com a de 14.400 da segunda linha. Gente, eu estou meio confusa, tá? Desculpa. Agora eu estava conversando ali com as minhas filhas e meu pai, meu marido. Meu marido só rindo de mim. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a cabeça. Pronto. Então, a gente tem que, na primeira linha, o preço normal de venda é R$19. Mas eles querem vender mais. Então, eles baixaram o preço para R$18. Eles vão tentando simular e até onde, né, vai ser lucrativo eles continuarem baixando o preço. Tá bom? Então, agora eles baixaram para 17. E eles projetam que com 17, por R$17 conseguem vender 900. O que dá aí R$15.300 de receita total. Se a gente analisar com o exemplo anterior de quando estava a R$18, que venderiam, então, 800 unidades, isso dá um incremento apenas de R$900. Então, veja que a receita marginal, ela vai diminuindo à medida em que o valor, né, dessas marmitas, ela também vai diminuindo. Até que chega um momento, né, em que ela fica aí, ó, no limite, que é essa que está em cinza, que é quando ele está, o almoço fica a R$13. Nesse cenário, eles conseguem vender 1.300 unidades, gerando aí 16.900 de caixa, né, de receita total. Mas vejam, eles aumentaram 100 unidades vendidas, né? Mas enquanto na linha anterior 100 unidades vendidas a mais representaram R$300 a mais, aqui só representaram 100. Enquanto lá na segunda linha, né, quando eles vendiam a R$18 e conseguiam vender 800 unidades, além então, aumentando 100 unidades do cenário anterior, eles tinham uma receita marginal de 1.100. À medida que vai baixando, essa receita marginal vai caindo muito. Então, isso quer dizer que nessa linha cinza aí, com 1.300 unidades vendidas a R$13, a receita marginal unitária foi de apenas R$1. Ela está no limite, porque a próxima situação já chega o quê? No negativo. Então, ali já não tem mais sentido você baixar o preço, porque você vai ter prejuízo. Então, a receita marginal, ela apura aí a diferença, né, entre as quantidades vendidas de um nível de preço e o seguinte, faz essa diferença de uma linha para outra, como a gente viu. E à medida que o preço cai, a procura, obviamente, aumenta, a venda também aumenta, acaba gerando aí aumentos que vão decrescendo na receita marginal e total. Então, podemos dizer que a receita marginal ela tem o potencial de gerar vendas maiores
sempre e quando a receita marginal da última unidade vendida, ela for igual ou então maior que zero, que é a situação dessa linha cinza aqui nas 1.300 unidades. Ela é maior que zero, ou então seria igual a zero. Depois disso, já não vale a pena. A partir do momento em que a receita marginal for menor que zero, que é aqueles que estão em vermelho, né? Começa a ser menor também. Então, vai começar a mexer também na sua receita total. Nesse nível aí, uma queda dos preços não vai gerar vendas maiores. Ainda falando sobre maximizar vendas, né? Será que com a maximização das receitas vai haver lucro maior? Porque uma coisa, gente, a gente tem que colocar na mente, né? É eu vender. Eu posso estar vendendo muitas unidades, estou vendendo bem. Mas a receita ela vai ser suficiente para cobrir todos os meus custos e despesas e ainda gerar um lucro? Nem sempre, tá? Então, depende. A resposta aí é depende, né? Porque para isso a gente precisa analisar a estrutura de custos desse negócio, né? No exemplo aí, a venda de almoços. Então, a gente tem que ter em mente aí que receita, ela não é sinônimo de lucro. Para isso, a gente tem que descontar os custos e as despesas fixas, variáveis, que seja, tá ok? As despesas também precisam, porque não apenas os custos envolvidos, né, matéria-prima, como falando de almoço, não é apenas o arroz, os alimentos envolvidos na produção desse alimento, né? Ou a mão de obra de quem estava ali diretamente cozinhando. Mas existe também aluguel com estrutura, né? Existem também aí as questões administrativas, as despesas com energia, com água, com o IPTU e por aí vai, né? São várias que precisam ser consideradas para quê? Para saber se, ao final, a minha receita está sendo capaz de gerar um lucro para mim. Mesmo que uma empresa ela possa maximizar as vendas, ela deve acompanhar essa análise de venda com esse acompanhamento de custos. Não à toa, a partir do quarto semestre, aliás, no quarto semestre, vocês vão ter uma disciplina onde vocês vão trabalhar muito com custos. Analisando, então, né, um outro exemplo, supondo aí a venda de camiseta. Nesse exemplo, gente, a maximização das vendas, ela será quando as receitas atingirem as 1.000 unidades. Tá vendo que está até em negrito? É a terceira linha de baixo para cima, né? Quando ela atingir 1.000 unidades e o preço de venda for R$11 por unidade. Aqui, eles terão a maximização das vendas. Lá em cima, a gente vai ter o primeiro cenário, né? 100 unidades de camisetas vendidas, com preço unitário a R$20. Eles geram aí uma renda total de R$2.000. Né? Então, no outro cenário, vendendo o dobro de camisetas, agora 200, né? Vejam como a margem, né, a receita marginal foi de R$1.800. Então, dessas 100 camisetas a mais, foi gerada uma receita marginal de R$1.800. Então, quando a gente chega a 1.000 camisetas, vejam que a próxima linha, né? Essa receita marginal e a receita por unidade, ela zera. Vejam, se você analisar essa linha que está em negrito, onde foram vendidas 1.000 camisetas a R$11, foi apurado R$11.000 de receita total, ok? Mas a gente ainda teve aí um lucro, né? Porque a gente teve aí aumento na receita marginal também. Quando a gente vai para 1.100 unidades, baixando agora para R$10 a unidade, veja que a pessoa vai arrecadar os mesmos 11.000 de receitas. Então, não há sentido, né? Porque se você vai vender 100 camisetas a mais e vai arrecadar o mesmo de quando tinha vendido 100 a menos, qual o lucro nisso? Qual o objetivo, né? Se alcançar, então, esse patamar de vendas, se você não vai obter aí diferença na sua receita. Então, o que vai realmente acontecer nesse cenário é que você vai ter que pagar pelos custos dessas camisetas a mais e não vai incrementar em nada na sua receita. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar aí?
A estrutura dos custos e economia de escala. Observem aí que as receitas, elas foram lá, né, maximizadas entre 1.000 e 1.100 unidades. Eu trago aqui dessa análise sistemática, como a gente pode saber em que nível os lucros serão, então, maximizados. Observando o comportamento dos custos fixos e também variáveis, né? À medida que, porque existem alguns custos que, à medida em que você for aumentando a quantidade produzida, eles podem diminuir, ficar mais baratos também, né? Compensação a outros custos que podem variar, podem aumentar. Então, é uma análise mais complexa. Precisa ser feita a partir de quê? A partir do conhecimento dos números. Então, quando vocês forem estudar contabilidade, quando vocês forem estudar as análises de demonstrações financeiras e toda essa cadeia aí produtiva sobre custos, despesas, o que é custo fixo, variável, isso é essencial, gente. É essencial saber, conhecer os números. Para quê? Para que você possa fazer as movimentações de preço, de promoção, de tudo, sabendo que não vai colocar em risco os seus lucros. Custos fixos e variáveis, vamos lá. Custos fixos são definidos aí como aqueles que não aumentam em função do aumento da produção. Então, não importa se a produção estiver no mínimo ou estiver no máximo, esse custo ele vai ser fixado. Ou seja, geralmente vai corresponder aí à capacidade instalada. Custos fixos, eles são necessários para manter o potencial produtivo pronto para ser utilizado. Por exemplo, às vezes você tem lá uma máquina, né, que ela consegue, sei lá, a produtividade máxima, que a gente estudou curva da possibilidade, né? A máxima dela, sei lá, sejam 1.000 bicicletas. Mas existem períodos de sazonalidade, né? Alguns períodos vendem mais, outros períodos vendem menos. Então, eles vão alterando a sua produção, né? De acordo com essas alterações de mercado. Mas, no momento que isso aumentar, ele precisa estar com tudo ali, né? No ponto. Então, exemplos de custos fixos: aluguel do espaço, amortização do equipamento, que é o exemplo que eu estava dando para vocês. Porque você compra um equipamento, a cada ano ou a cada mês, ele vai perdendo o seu valor. Então, isso é um custo para a empresa. Folha de pagamento, os gastos administrativos, entre outros. Os variáveis, obviamente, são aqueles que vão crescendo ou vão diminuindo, né? À medida que também vão aumentando ou diminuindo as quantidades, né? As unidades produzidas. Fazem parte, então, diretamente aí dos materiais que são incorporados no produto. Porque se aumenta a produção e eles aumentam junto, é porque esses produtos, esses custos, eles estão sendo produzidos, estão sendo consumidos na produção desses produtos. Desse modo, quanto maior forem as unidades produzidas, maiores serão os custos variáveis. Como as matérias-primas, né? Energia. E aqui a gente tem, ó, custos fixos e veja que tem uma coluna para custos fixos e uma coluna para custos variáveis. E aqui a gente tem as quantidades produzidas. Então, o cenário é o seguinte: você não produziu nada, tá ali, ó, zerado. Vejam que o seu custo fixo está em R$2.000. Então, você está parado com a mais, você mesmo assim vai ter que arcar com um custo fixo de R$2.000. Mas você conseguiu aí uma encomenda, tem uma encomenda para ser entregue, vai produzir 100 unidades do seu produto. O custo fixo, ele se mantém, ele é fixo, né? Mas a gente vê ali que ele teve um indicativo de que o custo variável por unidade produzida é de R$16. Se eu produzir 100 unidades a R$16 cada, quer dizer que eu consumi, né, teve um custo aí de R$1.600. Ou seja, ao fim desse mês, na verdade, para produzir essas 100 unidades, eu tive os R$2.000 de custo fixo, mas os R$1.600 de custo variável, totalizando aí R$3.600 de custo total dessa empresa. Então, é preciso conhecer esses números, né? Saber, não se preocupem que não é esse momento em que vocês vão se aprofundar nesse estudo, tá? Mas é só para vocês compreenderem que os custos fazem parte, né,
E não adianta, fiquem na mente de vocês, não adianta apenas vender. Só vender muito não quer dizer lucro, tá? Para isso, você precisa conhecer a composição dos seus custos. E aí sim você vai conseguir analisar a partir dos seus custos e a partir das suas receitas, se há um lucro, qual é essa margem de lucro, até onde você pode se movimentar, tá bom? Então, é para que fique fixa essa história, esses primeiros conceitos para vocês. Primeiro contato de conceitos sobre custo e receita para vocês. Aí vamos falar sobre economia de escala. Em termos econômicos, a economia de escala vai ser um fenômeno de comportamento que é natural dos custos e a sua lógica diz que a capacidade instalada, ela começa a ser aproveitada quando há aumento nas quantidades de unidades produzidas. Significa que os recursos produtivos, eles serão aproveitados próximos ali à sua máxima capacidade instalada. Então, se você tem a capacidade aí para produzir, como eu falei, as 1000 bicicletas, se você estiver próximo disso, você vai estar, então, com os seus recursos aí mais aproveitados. Devido ao fato de que, com a maior produção, o custo fixo, ele acaba se diluindo mais, né? Vejam naquele exemplo aqui, ó. Veja, o custo fixo, ele se manteve em R$2.000. Quando eu produzia 100 unidades, ele permanecia em R$2.000. Se eu pegar 100 unidades vendidas, pegar os 2.000, dividir por 100, quer dizer que tem embutido no valor de cada unidade produzida aí, quando eu produzo 100 unidades, R$20 de custos fixos. Quando eu vou lá para o último item, né, que é o último item aí dessa tabela, que é de 1000 unidades produzidas, então eu vou ter 2.000 dividido por 1000. Então, meu povo, produzindo 1000 unidades, agora o meu custo fixo, que antes estava em R$20, baixou para 2. Veja como houve uma diluição, né? Ou seja, o custo para produzir aquele material, ele baixa, porque o custo fixo ele vai tendo uma baixa, né? Então, ele vai ser diluído e consegue, então, dividir esse custo fixo em uma maior quantidade de unidades. A teoria da economia de escala ficaria incompleta se não acrescentássemos os conceitos aí de custo médios e custos marginais. O custo médio é o sinônimo de custo unitário. E o custo marginal, gente, é aquele acréscimo, né? É o acréscimo marginal nos custos recorrentes do aumento marginal das unidades produzidas, aquela unidade vendida a mais. Aí ele traz uma outra tabela, agora sobre o comportamento do custo total, custo médio e custo marginal, ok? Nós temos aqui uma escala de produção que vai de 0 até 1000 unidades. Os custos permanecem fixos em R$2.000. O custo variável, né? Na verdade, o custo fixo por unidade, vejam que está variando aí, que ele já dividiu, né? De R$0 até 2, que foi exatamente a continha que eu fiz para vocês agora. E se a gente analisar a composição do custo variável, vocês vão ter que a variável por unidade é de R$16, então vai variar aí de 0 até R$13,62. Então, à medida que vocês observem que ele começa em R$16, quando é produzido 100 unidades, e ele vai diminuindo, vocês percebem? Quando está em 300 unidades, ele baixou para 11,20. Quando está em 400 unidades, 9,55. 500 unidades, 8,60. 600 unidades, 8,50. Quando chega em 700 unidades, aumentou para 9,17. E aí ele vai aumentando. E aqui a gente tem do lado a variável total, né? O custo variável total para cada linha dessa. Ao fim, a gente vai ter o custo médio por unidade. Então, se a gente pegar ali, na segunda linha, quando foram produzidas 100 unidades, a gente teve, então, que para cada unidade produzida, R$20, né, estavam embutidos de custos fixos. E R$16 de custos variáveis. Totalizando quanto, gente, aí por unidade? R$36. Esse é o custo médio, tá? À medida que esse custo variável e esse custo fixo, eles vão aí
se diluindo, né, pelas quantidades vendidas, produzidas, há também uma alteração no custo médio. Então, vocês conseguem ver que todos esses números eles estão aí se movimentando, né? E o custo marginal aí, a cada 100 unidades, né? Porque as linhas vão aumentando aí de 100 em 100 unidades produzidas a mais. Aí a gente tem que o custo marginal para produzir essas 100 unidades em relação quando a gente tinha 0 unidades, né? Foi de R$ 1.600, porque a gente tinha antes um custo de R$ 2.000 que passou para 3.600, né? Ou seja, a produção dessas mais 100 unidades gerou um acréscimo aí do custo marginal, né, de R$ 1.600 para essas 100 unidades ou de R$ 16 a unidade. Tá ok? No exemplo que a gente viu, aí dá para ver que a análise ela faz uma escala marginal de 100 em 100. Eu faço questão de deixar essas explicações aqui para vocês estudarem quando estiverem sozinhos, né? E qual era o objetivo? Observar o comportamento dos custos, né? Como a gente verificou, especialmente marginal, para identificar em que nível a empresa vai conseguir otimizar os seus custos. Então, antes de atingir as 400 unidades, porque eles vejam que as 400 unidades, vocês estão vendo que elas estão numa linha que está pintada de verde, toda preenchida de verde? Pois é. Antes de chegar a essas 400 unidades, o custo marginal ele vem decrescendo. Vamos analisar. Custo marginal, essa última coluna aqui, que também está meio esverdeada. Por unidade aqui, tá? Ela começa em R$ 16 por unidade, o custo, vai baixando para 11, a 6,60, até chegar em 4,60. Então, para a gente, aqui a gente não está falando de receita marginal, a gente está falando de custo marginal. Eu estou falando de custo, é despesa para mim, é gasto. Quanto menor, melhor, né? Eu vou poder vender por um preço maior sem ter um custo tão alto. Quando ele chega aí a 4,60 de custo marginal por unidade, é o pico, porque a partir daí ele aumenta novamente. Que são na partir das 500 unidades, né? Então, a partir das 500 unidades de produção, esse custo marginal vai voltar a crescer. A explicação para isso está, então, nessas 400 unidades, pois a empresa ela vai ter aí um custo, terá um custo marginal maior a partir daí. A partir desse nível, então, ela vai ter que pagar uma maior proporção de custos variáveis por unidade produzida. Se a gente analisar em termos microeconômicos, quer dizer que até as 400 unidades, a empresa vai conseguir, então, uma economia de escala crescente. Ou seja, os custos marginais, eles estão decrescendo e estão otimizando o nosso custo unitário. Ultrapassando essas 400 unidades, a empresa passa a incorrer em economias decrescentes de escala. Ou seja, para que ela continue ampliando a sua produção, ela terá que forçar e aumentar os seus custos variáveis por unidade produzida. E aí, cada empresa vai ter que fazer a escolha de acordo aí com o objetivo que pretende alcançar, né? E com a situação em que se encontra. Para buscar a maximização dos lucros, a gente falou aqui sobre maximização de receita. A gente falou aqui sobre economia de escala, né? Com relação aos custos. E a gente conseguir diminuir esses custos para ficar mais atrativo aí, né? Agora vamos falar sobre maximização de lucro. Para buscar a maximização do lucro, a gente deve aí combinar entre a análise da otimização das vendas e dos custos. Isso é da receita marginal, que a gente já viu lá no início, e os custos marginais que acabamos de ver. Identificando aí a escala ideal na qual vai acontecer essa diferença que é positiva. Lembrando que essa diferença entre receitas e custos é o que, gente? Como chama essa diferença? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Vocês estão acordados? Não estão, né? Quando a gente pega o total de receitas e diminui dela o total dos custos, o que é que sobra?
o lucro, tá? Se for positivo, a diferença será o lucro. Se for negativo, vai ser prejuízo, né? Então, essa análise aí dessa receita marginal e dos custos marginais, a fim de identificar a escala ideal na qual vai acontecer essa diferença positiva maior possível entre a receita total e os custos totais, ou seja, aí o seu lucro potencial. Então, mais uma vez aqui, temos unidades produzidas aumentando de 100 em 100 a cada linha, tá? A receita total também aí, identificada. Em seguida, temos o custo total fixo, mais o custo total aí variável. E vamos ter a receita marginal, custo marginal e, enfim, se vai ter ou não aí o seu lucro potencial. Vamos dizer assim, vamos tentar descobrir se o seu lucro tem potencial de acontecer. Então, com 100 unidades produzidas, a receita total vai ser de R$2.000, face a um custo total de R$3.600. Desculpa. A receita aí, então, é de... Ai, gente, a minha garganta tá ruim. Puxar para cá. Então, veja, meu povo. Vocês têm uma receita de R$2.000. Seja lá o que foi que vocês produziram, custou R$3.600 para vocês produzirem 100 unidades dessa coisa. Mas vocês só arrecadaram com vendas R$2.000. Então, se você pegar 3.600 e diminuir de 2.000, você está aí, aliás, você pegar suas receitas e diminuir seus custos, ainda está devendo R$1.600 de custos. Então, é uma situação que dá para se sustentar? Não. E aí, à medida que você vai aumentando a quantidade produzida, você vai aumentando a sua renda, a sua receita, né? Em compensação, os seus custos vão variando um pouco menos, né? Não na mesma proporção que a receita, a fim de proporcionar o quê? Uma situação de lucro. Vamos lá. Quando você produz 300 unidades, você consegue uma receita de R$5.400. Enquanto isso, precisou-se aí de investir em custos para essa produção de R$5.360. Você já começa a ter um lucro aí de R$40. Mas vejam, se você passar de 300 para 600 unidades, a sua receita vai chegar em R$9.000 contra R$7.100 de custos. Veja como o custo marginal e o custo... a receita e o custo marginal, ele agora se igualaram, né? Ficaram os dois em R$8. E o seu lucro potencial ficou em R$1.900. R$1.900, gente. Veja que essa situação onde o lucro potencial ele é maior. Todas aí, depois dessas 600 unidades, a partir das 700, o lucro já diminui, já fica em 1.380, até que ele começa a ficar negativo novamente. Então, vejam que nem sempre vender muito, todo cenário vai garantir lucro. A pessoa, quando eles estavam vendendo 600 unidades, eles estavam com lucro potencial de R$1.900. Veja o que acontece quando estavam vendendo aí 1.000 unidades. Quando estavam vendendo 1.000 unidades, o preço cai. Aliás, ao invés deles deixaram de ter um lucro potencial e começaram a ter uma diferença negativa aí de R$4.600, ou seja, prejuízo. Está sendo muito mais caro produzir, né? E a venda não está valendo a pena. Então, a maximização do lucro nem sempre bate com a maximização dos custos, nem com a maximização das receitas. A teoria marginalista, ela determina, então, que a maximização do lucro potencial acontece quando? Quando é que isso acontece? Quando o nível de maximização do lucro será exatamente no ponto em que receita marginal e custo marginal se encontrem em um mesmo nível, ou seja, quando eles são iguais. Exatamente o que aconteceu aqui.
Quando receita marginal e custo marginal chegaram a R$ 8,00 ao mesmo tempo, ali você teve o máximo de lucro potencial, certo? Então, guardem essa informação aí com vocês. Falando aqui de estrutura de mercado. Gente, eu estou avançando porque vocês estão bem quietinhos, eu estou entendendo que eu estou lendo, né? Que vocês estão compreendendo, tá? Concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ela acontece quando há grande volume de empresas e também de consumidores. Assim, os produtos que são oferecidos, eles são perfeitamente substituíveis entre diversas fontes alternativas. Ou seja, não há nenhum tipo de diferenciação significativa entre as mercadorias a serem ofertadas. Na vida real, praticamente não existe um mercado perfeito. O mercado que mais pode se aproximar dessa realidade seriam as feiras livres, onde você vai para comprar banana e aí, sei lá, geralmente são mais ou menos o mesmo tipo de banana. Já aconteceu de vocês estarem pesquisando alguma coisa e em todos os locais que vocês vão, tem sempre o mesmo produto, a mesma marca? Então, às vezes, o diferencial que você vai trazer é pouco. Então, essa seria aí uma situação de concorrência perfeita que é muito difícil de acontecer. Em síntese, na competição perfeita, existe aí um grande número de empresas e de compradores para esses produtos. Esses produtos são perfeitamente substitutos entre si, tanto faz você comprar um ou outro. As firmas e os consumidores, eles têm pleno conhecimento desse mercado. As firmas, elas podem entrar e sair livremente do mercado. As compras e as vendas são realizadas individualmente e não têm capacidade de modificar os preços dos produtos. Estrutura, agora falar sobre concorrência imperfeita e concorrência monopolística. Nesse mercado aí, gente, existe um grande volume de consumidores e empresas. Nele, não existem barreiras para que as empresas possam oferecer seus produtos no mercado lá, tudo bonitinho. Situação bem parecida à concorrência perfeita, que a gente acabou de ver, mas a diferença é que, nesse caso, os produtos oferecidos, eles têm diferença entre eles. Ou seja, as empresas, elas têm condições de criar uma diferenciação, como marcas diferenciadas de macarrão. Tudo é macarrão, mas existe uma marca ou outra, apresenta uma característica diferente, você acaba comprando uma outra marca porque tem uma qualidade um pouco diferente, que você gosta mais, por aí vai. As queijos, né? Entre outros. Então, nesses produtos, as empresas procuram se diferenciar por meio de qualidade e também de funcionalidade. Então, eles vão trazer aqui alguns atrativos para deixar o macarrão, né, da fábrica Fortaleza. Por exemplo, eu tenho eu só gosto de comprar macarrão se for da Richester. Eu sempre procuro o macarrão da Richester. Os outros, Fortaleza, quando eu era criança, o pessoal só existia essas marcas, né? Era Fortaleza ou era Richester, que pelo Ceará eu só lembro dessas. Mas eu acostumei a só comer da Richester. Aqui e acolá eu compro uns outros diferentes, mas sempre me falo por essa marca. É tudo macarrão, né? Mas a gente sabe que às vezes um tem uma pegada diferente, não fica tão grudento quanto o outro, né? Então, em síntese, na competição imperfeita, vai existir esse grande número de firmas e também de consumidores para esses produtos. Os produtos oferecidos, eles podem ser tão diferenciados entre si e as empresas podem entrar e também sair livremente do mercado. Aí a gente tem essa situação de concorrência imperfeita. E temos também o oligopólio. Nesse tipo de mercado, existe uma grande quantidade de consumidores, mas a oferta do produto é feita por um número reduzido de grandes empresas, tá? Não são pequeninas, são grandes. A gente pode dizer aí que o grande setor industrial brasileiro, em sua grande maioria, possui sintomas de mercado oligopolista. Vários exemplos aí, um deles é o setor bancário brasileiro, né?
Você sabe que a gente tem pouquíssimos, algumas pequenas instituições financeiras não conseguem resistir, né, às grandes fusões que já aconteceram e se tornaram, então, instituições com grande participação aí no mercado. Então, dos exemplos de oligopólio é o setor bancário, né, no qual existem poucos e grandes bancos comerciais que controlam, gente, mais de 80% do mercado. Ou seja, só para uma fatia aí de 20% para as pequenas brigarem. Existindo instituições financeiras de pequeno porte que ofertam serviços bancários no nível regional, mas não têm condições de competir, né, com esses grandes mercados aí. A tendência do oligopólio é que as empresas que fazem parte, elas têm, então, uma tendência de se comunicar entre si, de se organizar de maneira informal, né? E, às vezes, podem se organizar também de maneira formal para fixar políticas de preço relativamente padronizadas. Elas vão tentar buscar e manter os seus lucros. Esse tipo de prática de se organizar para impor preço, gente, é conhecido como cartel, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, e isso não é permitido. Nessa situação, apesar do preço alto, os consumidores não têm condições de escolher outros produtos. Não tem outra opção, né? Ficou ali à mercê. Então, em síntese, oligopólio. São poucas firmas de grande porte e existem muitos consumidores. Os produtos que são oferecidos podem ser homogêneos ou diferenciados e é difícil, então, a entrada de novas firmas no mercado, porque tem que competir com os grandes, né? Por fim, a gente tem os monopólios. O monopólio, o produtor, ele retém o poder de negociação frente a milhares de consumidores, né? Ou seja, aí é uma única empresa que possui as condições de produzir e ofertar um determinado bem ou serviço à sociedade. Existem várias barreiras, né, sendo classificadas aí como monopólio natural, como a energia elétrica. Temos também as patentes, que é quando alguém inventa algo, né, consegue aí, e aí ela vai registrar a patente, né? Controle de matérias-primas básicas, como é feito pela Petrobras, e monopólio institucional. Os monopólios e os oligopólios, em mãos de empresas privadas, geram grandes riquezas e também um grande poder econômico, aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, tá? É por isso que os países, eles possuem órgãos públicos que fazem controle desse tipo de empresa. Aqui no Brasil, a gente tem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Deixei aí até o link para vocês depois quiserem acessar o site. Agora, a gente finalizou a unidade 2, a gente vai adentrar aqui na unidade 3 para falar sobre macroeconomia. Agora o negócio vai ficar mais interessante. Porque a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que vocês vão começar a entender um pouquinho mais sobre o que vocês escutam nos jornais, né? Vocês vão acompanhando aí nas redes sociais, em notícias. Os objetivos da unidade 3 é compreender os fundamentos da teoria macroeconômica, conhecer as principais políticas macroeconômicas e os seus agregados macroeconômicos, entender o papel da contabilidade social para o registro dos principais agregados aí de uma economia, conhecer os pressupostos da teoria da determinação da renda e do produto, analisar o papel e a importância da moeda no contexto da economia, conhecer os fundamentos do comércio internacional e das relações econômicas internacionais e também analisar o fenômeno da inflação e compreender aí os seus principais impactos na economia e na vida das pessoas. A gente está passando por um momento aí, né, preocupante com relação à inflação, já tentando, vocês viram que foi lançada a cédula de R$200, né? Gente, isso é preocupante. Por quê? Uma moeda que tem cédulas de grande valor, uma cédula agregar grande valor, é porque o dinheiro está desvalorizado. Quer dizer que se esse dinheiro está desvalorizado, a inflação está detonando o nosso poder de compra.
Não se iludam. Não é porque querem homenagear um bichinho e colocar numa moeda, porque é bonitinho, não. Lembro que na década de 80, começo de 90, antes do Plano Real, né, que a gente tinha lá os cruzeiros cruzados, não lembro mais, mas a gente tinha cédula de 5 mil cruzeiros cruzados. Porque você ia comprar uma coisa no supermercado, um litro de leite, sei lá, era 20 mil cruzeiros. Imagina aí, vocês andarem com um monte de R$ 1.000 na bolsa. Então, isso não é um bom sinal, tá? E vocês vão compreender, então, aqui um pouquinho sobre o que é essa inflação, o que ela causa, tá? Tudo isso a gente vê em macroeconomia. Então, deixamos essa parte de comportamento, de análise de custos, de receitas, de preços. Depois vocês vão analisar isso um pouco mais dentro da contabilidade, tá ok? Passado isso, vamos agora focar como é, né, que o mundo externo a essa empresa, ela funciona e ela traz influências, né, falando aí de economia para essa empresa, porque é preciso a gente ter em mente o seguinte, Marcelo, não precisa saber de negócio de inflação, de taxa de juros, Selic, taxa de câmbio, para quê, né? Bom, gente, a gente tem que começar a compreender que o mundo ele é todo interconectado, né? Uma empresa, ela é um sistema aberto. Ela tem o seu ambiente interno, as pessoas que trabalham nela, os seus proprietários, os seus fornecedores, os seus clientes, mas essa empresa está localizada dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, no mundo globalizado. Né? Então, ela vai sofrer também influências externas, e é preciso a gente estar atento a isso. Por isso que a gente estuda economia. Então, introdução à macroeconomia. O seu objetivo de estudo vão ser as relações entre os grandes agregados, como PIB, Produto Interno Bruto, renda nacional, nível de emprego, inflação, desemprego, consumo agregado, poupança, investimentos, balança de pagamentos, entre outros. Dito de outra maneira, vai ser o estudo da economia de uma forma mais abrangente, mais ampla, mais macro. A macroeconomia, ela ganhou maior relevância aí nos anos de 1930, adivinham por quê? Porque teve uma crise enorme aí, né? Foi a Grande Depressão, que iniciou em 1929, principalmente com a publicação aí da obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, de John Maynard Keynes. Keynes, vocês vão conhecer isso aí mais como a teoria keynesiana, tá bom? Então, essa macroeconomia, ela vai ganhar mais espaço de discussão durante esse período, a partir desse autor. Desenvolveu-se profundamente, principalmente no pós-Segunda Guerra. Por que foi no pós-Segunda Guerra? Vou lhes dizer. Porque, meu povo, o mundo pós-Segunda Guerra estava arrasado, né? Estava arrasado. Nesse período aí, a teoria keynesiana ela vai ganhar muito espaço. Ela defende, basicamente, que o Estado ele precisa estar mais presente, né, no mercado para regular as forças a fim de proporcionar esse crescimento econômico. Então, nesse período, a gente vai experimentar o que é chamado de bem-estar, estado de bem-estar social. Não aqui no Brasil, a gente não tem o estado de bem-estar social, bem-estar social bem implantado, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, esse movimento vai ser muito forte, né? Então, após esse período aí da Segunda Guerra, né, mais e mais economistas estavam preocupados em compreender as variáveis que influenciavam o desempenho da economia nos seus vários aspectos. As políticas macroeconômicas, elas têm por principais objetivos. Primeiro, alcançar um alto nível de emprego. Ela busca isso. Também uma estabilidade de preços. Para quê? Evitar a inflação. A distribuição de renda e, obviamente, o crescimento econômico. As questões relacionadas aí ao emprego e à inflação, elas são preocupações centrais das políticas chamadas aí de estabilização e são geralmente preocupações de curto prazo. Já as questões relativas a crescimento econômico, distribuição de renda,
Esses aí vão abranger, vão envolver aspectos estruturais, então, portanto, de longo prazo. Então, vamos ver aqui os objetivos da política macroeconômica em relação ao alto nível de emprego. Então, as discussões sobre desemprego vão datar aí de 1930 e permitem um aprofundamento no debate a partir de Keynes, né, que forneceu os instrumentos necessários aí para que a economia que estava em recessão começasse a recuperar o seu nível de emprego. Então, antes de 1930, o desemprego ele não era uma preocupação frequente dos economistas, né? Isso porque predominava o pensamento dos economistas liberais. Vocês sabem que agora a gente está num momento um momento neoliberal, né? Como se fosse uma reinversão do liberal, só que bem tortuosa, bem, né, estranha. Mas antes da crise de 29, eles viviam, né, dentro desses preceitos da economia liberal. Vem, então, as crises, começam a surgir os desempregos, eles já começam a perceber que aquele modelo implantado não estava mais dando resultado, né? Então, vamos começar a ter outras preocupações, como, por exemplo, o desemprego. Então, nessa época anteriormente, onde não tinha interferência aí do Estado na economia, eles acreditavam a tal da mão invisível, ela seria capaz de guiar os mercados ao pleno emprego. Isso antes da crise, né? A inexistência, então, de uma política econômica acabou levando à quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929, que gerou uma recessão geral que atingiu aí boa parte dos países no ano seguinte. Então, com a contribuição de Keynes, as bases da economia moderna foram lançadas e essas políticas macroeconômicas e também a intervenção do Estado na economia. Com isso, a busca aí pelos níveis de emprego tornou-se um dos objetivos dessas políticas macroeconômicas. A estabilidade de preços, né? A inflação ela vai ocorrer quando há esse aumento generalizado nos níveis gerais de preço. Por que, então, que ela é uma situação preocupante? A gente vai esmiuçar ela adiante, mas a inflação ela vai trazer consequências negativas sobre distribuição de renda, sobre investimentos e também sobre o setor produtivo, além do balanço de pagamento. Por exemplo, a gente está passando por um momento de elevada alta de preços dos alimentos, né? Está tudo muito caro, principalmente comida. E aí, gente, a gente precisa do básico para sobreviver, que é o quê? Comida. O que acontece? O meu salário ele não aumentou. Os preços da comida aumentaram. Então, eu vou ter que garantir a sobrevivência minha e da minha família. Eu vou comprar primeiro, o que eu vou ter como prioridade nas minhas compras no mês? Os alimentos. Só que os alimentos começam a ocupar uma fatia maior no meu orçamento. Isso quer dizer que vai sobrar menos dinheiro para que eu possa adquirir outros produtos, outros bens. Então, esses outros setores produtivos, eles serão o quê? Eles serão prejudicados, porque eles vão, então, começar a ter que diminuir as suas produções. Por quê? Porque não haverá mercado consumidor. Se eu diminuo a minha produção, o que é que vai gerar? Eu falei com vocês sobre isso lá na primeira aula de economia. Vai começar a gerar desemprego. Lembra do ciclo, né? Se eu tenho menos emprego, quer dizer que eu tenho menos famílias com renda, então essas famílias vão consumir menos no mercado de bens e serviços e, mais uma vez, vai diminuir o quê? A minha produção. Isso é o que a gente chama de ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra, ela vai se retroalimentando, né? Então, é preciso agir para barrar essas situações. A distribuição de renda na última década aí, né, na verdade, desde os anos 2000, o Brasil ele experimentou uma retomada do seu crescimento e a política governamental adotada aí no período principalmente entre 2004 e 2005, voltada também com uma conjuntura econômica mundial mais favorável, principalmente em relação à demanda de commodities. O que são as commodities, meu povo? São os bens que nós importamos, que são os bens primários. São o quê? Os minérios que a gente exporta, né?
eles saem daqui, os minérios de ferro, vão para o exterior, vai ser transformado em equipamentos, por exemplo, em máquinas, né? Frutas, verduras, as questões do agronegócio aí, né? Pronto. São as commodities. E aí a gente tem fortes laços foram criados nas últimas décadas, por exemplo, com a China. Então, o nosso crescimento foi muito puxado pelo crescimento da China. Porque enquanto lá crescia, as pessoas poderiam comprar mais, então tiveram que buscar em outros países o que eles não têm de recursos naturais para produzir. Ou seja, aqui para o Brasil. Então, essa situação favoreceu a distribuição de renda, porque a gente estava vendendo mais, né? Entre os mais pobres, o que ajudou a fortalecer o mercado interno. Por quê? Porque isso impulsionou o consumo. Vocês têm noção do que é hoje uma cidade de interior, do que era antes de existir Bolsa Família? Vocês não têm noção do que significa no mercado. O pessoal detona, mas é necessário. Para quê? Para a economia gire. Crescimento econômico. Quando se fala em crescimento econômico, a gente está se referindo ao crescimento da renda nacional per capita, por cabeça. E do aumento da capacidade produtiva de uma economia. Em outras palavras, significa aí colocar à disposição de todos uma quantidade maior de mercadorias, bens e de serviços. E o crescimento de um país, ele vai ser medido aí através do Produto Interno Bruto, que é o PIB, tá? E promover o crescimento de uma economia é uma das preocupações das políticas macroeconômicas. Então, objetivos e instrumentos aí da política econômica. A gente tem aqui política fiscal, monetária, cambial e de rendas. Os objetivos é trazer estabilidade de preços, alto nível de emprego, distribuição da renda e um crescimento econômico. Política fiscal. A política fiscal ela vai se referir às ações do governo quanto aos seus gastos e quanto às suas receitas. Corresponde a instrumentos que são utilizados para arrecadar tributos, né, que é a política tributária, e também para o seu controle de gastos, porque ele tem que controlar os seus gastos. Por meio aí da política fiscal, o governo ele pode estimular a demanda agregada, ou seja, estimular o consumo, fomentar crescimento econômico e emprego, ou também ele pode contraí-la, né? Ou seja, ele pode desestimular o consumo, pode frear a capacidade produtiva. Então, é preciso ter muita atenção nessa hora. O governo é um dos pilares, né? Os gastos do governo são um dos pilares para fazer a economia girar. Principalmente quando se investe, né, em infraestrutura. Para estimular a demanda, o governo deve utilizar algumas medidas de política fiscal expansiva. Entre eles, diminuir os impostos e aumentar os seus gastos. Isso vai fomentar, vai acelerar a economia e também o crescimento econômico, quando ele aumenta os seus gastos. Para contrair essa demanda agregada, ele deve fazer uso de uma política fiscal agora restritiva, né? Dentre os seus mecanismos estão aí o aumento dos impostos e a contração dos gastos públicos, que é o que a gente vai ter que passar agora por 2021, que ninguém sabe como é que vai ser, né? Com tais medidas, o consumo ele é retraído e a economia vai desacelerar. Inclusive, essas ações aí restritivas, elas são utilizadas como um mecanismo de combate à inflação. A política monetária, falamos da fiscal, tem a ver aí com a arrecadação, né, e com gastos do governo. Política monetária representa a atuação do governo sobre a quantidade de moeda circulando. Os instrumentos dessa política vão ser controle da emissão de moeda, reservas compulsórias, as reservas compulsórias são os bancos, a operação de mercado aberto, que é compra e venda aí dos títulos públicos, redescontos e também regulamentação do crédito e da taxa de juros. Tudo isso tem a ver com política monetária. Quando há alterações nisso, que estão fazendo alterações na política monetária. O propósito dela é controlar a liquidez do sistema econômico. Sempre que ouvirem falar em liquidez, é a capacidade de você transformar algo em dinheiro. Você tem R$100 na sua carteira, agora, do seu lado aí. E você tem
R$ 500 depositados na poupança, lá no banco. Qual tem a maior liquidez? Aquele que você pode transformá-lo em dinheiro e utilizá-lo o mais rápido possível. Em relação a uma poupança e dinheiro na carteira, no caixa, o que tem maior liquidez vai ser o seu dinheiro na carteira sempre, tá? Porque ele é dinheiro vivo. Então, o propósito aí é controlar a liquidez do sistema econômico, deixando em posse dos agentes econômicos mais ou menos moeda, dependendo da situação. Caso o governo precise contrair o volume da moeda em posse, né, das pessoas, ele deve lançar a mão de uma política monetária contracionista. Ou seja, ele vai diminuir a quantidade de moeda. E os mecanismos utilizados, né, quem movimenta esses mecanismos vai ser aí o Banco Central, né? Então, dentre os mecanismos utilizados estão o aumento da taxa do depósito compulsório, que é o quê? É uma porcentagem dos volumes dos depósitos captados pelos bancos, que necessariamente precisam ser depositados no Banco do Brasil como uma reserva para eventuais desequilíbrios. O que é isso, Marcelo? Você foi lá e depositou o seu dinheiro no banco, o seu dinheiro está lá, mas ele está lá, não está lá fisicamente. Ele está lá apenas como números que aparecem na sua tela, tá? Mas os R$ 1.000 que você juntou aí durante o ano, né, na sua poupança, eles não existem fisicamente, os R$ 1.000. Eles existem aí figurativamente, tá? Na hora que você precisar sacar, o banco tem que ter os seus R$ 1.000 para lhe devolver. Mas o fato é que todos nós aqui, cada um de nós aqui, nós, os 8 que estamos aqui, tivéssemos cada um R$ 1.000 no banco hoje, tá? Fato é que o banco não ficaria com esses 8.000 parados ali. Para evitar uma situação em que a gente tenha que ir ao banco e o banco não tenha dinheiro para nos pagar do que a gente deixou lá guardado, né? O Banco Central, ele impõe uma porcentagem do volume que eles movimentam que deve ficar depositado junto ao Banco Central. Para quê? Para que eles tenham liquidez. O que é que ele pode fazer no momento em que ele quer diminuir a quantidade de moedas se movimentando no país? Ele vai aumentar a quantidade de depósito obrigatório aí a ser feito pelos bancos. Por quê? Porque o banco usa o dinheiro que a gente guardou lá para emprestar às outras pessoas. As outras pessoas vão pegar esse dinheiro para gastar. Se elas vão no mercado comprar, elas vão aumentar o consumo. Se já está numa situação de inflação, a inflação é o quê? A inflação é quando os preços eles aumentam, geralmente por conta da questão da oferta e da procura, né? Aumentou a procura, mas a oferta está pequena. Então, se eu deixar o banco emprestando dinheiro para o outro, pagando taxa barata, o outro indo para o mercado consumir um material que não está sendo localizado, então esse preço vai aumentar. Se o preço vai aumentar, gente, a inflação aumenta. Então, eu tenho que diminuir a circulação do dinheiro. Então, eu pego e obrigo os bancos a deixarem uma maior quantidade de recursos que eles recebem em depósito parada. Não pode mexer. Ninguém vai pegar nesse dinheiro, ok? A outra situação é a venda de títulos públicos na operação de mercado aberto. Quando o governo vende títulos, ele retira dinheiro da economia. Como assim? É o seguinte, o governo começa a oferecer títulos. Ó, eu vou pegar dinheiro emprestado contigo. Aí o Emanuel pega R$ 50 que ele tinha no bolso, compra um título. Aí o Josileudo compra mais outro. Então, os seus R$ 50 que estavam no seu bolso não estão mais. Você não vai mais utilizar ele. Agora você vai ficar com um papel dizendo que você tem direito a esses R$ 50 e mais juros e correção. Então, o seu dinheiro ficou retido ali, né? Ficou parado. Então, é nesse sentido que eles vão trabalhando. Com essas ações, a gente tem uma diminuição do estoque de moeda na economia, o que vai desacelerar ela, né? As pessoas vão consumir menos e aí a gente consegue, essa aí é uma das medidas utilizadas para controlar a inflação. Vocês compreenderam esse movimento, gente?
dos depósitos, obrigada. Dei um feedback aqui, meu povo. Diga sim, não, ok, uma mãozinha, uma escadinha. Sim, Marcelo. Obrigado. Porque eu fico com receio de eu estar falando e vocês estarem com alguma dúvida. Lembrando que depois a gente vai se aprofundar em falar sobre inflação, em falar sobre PIB, tá? E também no próximo semestre vocês vão ter a aula de mercado de capitais, que é bem interessante, a gente vai falar disso novamente, tá bom? Política monetária ainda, então se o governo ele precisa aumentar o estoque de moeda, a gente viu quando ele precisa diminuir o estoque. Mas pode ser que ele precise aumentar o estoque na economia, então ele vai adotar mecanismos aí de uma política monetária expansiva. Então ele vai diminuir a taxa de depósito compulsório, né? É o inverso do que ele tinha feito antes. Exatamente o inverso. Se antes ele estava aumentando a taxa de depósito compulsório, agora ele vai diminuir, porque os bancos vão ter mais dinheiro pipocando para jogar para os outros. Eles vão comprar títulos públicos nas operações de mercado aberto, ou seja, o Emanuel e o Josileudo, que tinham perdido os seus R$50 cada um, agora eles vão pegar o papelzinho que receberam em troca e vão devolver para o governo, e o governo vai devolver R$50 para cada um, mais os juros, né, daquela época que foram calculados aí durante esse período, mais aí a correção, ou seja, eles vão receber mais dinheiro, eles vão poder gastar mais, né? Essas duas ações vão aumentar o estoque de moeda nas mãos dos agentes econômicos e aí vai fomentar a demanda agregada, né? Ou seja, vão consumir mais a fim de gerar um desenvolvimento econômico. Ainda aí a política cambial e comercial. As políticas cambial e comercial são aquelas que vão atuar sobre variáveis que se relacionam com a economia internacional. Vamos falar de exportações e importações. A política cambial diz respeito à atuação do governo nas taxas de câmbio. Já a política comercial vai se referir aos instrumentos utilizados para incentivar ou então desestimular e para incentivar ou controlar as importações. Então, gente, quando eu falar em taxas de câmbio, a gente vai estar falando aí, por exemplo, do valor da moeda, de uma moeda, no caso aqui a nossa é o real, em relação a outras moedas. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento, né, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar, né, o real encontra-se aí desvalorizado. Ou seja, eu preciso de uma quantidade maior de reais para comprar dólar, tá? Então, como isso se linka com a questão das importações e as exportações? Porque quando você compra de fora ou você vende para fora, você não faz isso com moeda, né, real, você faz isso geralmente com dólar. Se eu tenho uma empresa, eu vou vender um produto para os Estados Unidos, ou sei lá de onde, da Europa, você vai me pagar em euro, vai me pagar em dólar, eu vou receber dessa empresa em dólar. Quando chegar aqui no Brasil, eu vou vender por reais, vou trocar, né, por reais. E as importações é o contrário, a gente vai no mercado comprar e mandar para o exterior. Ainda a política de rendas. Essa política vai dizer respeito aí conjunto de medidas com a finalidade de redistribuição de renda e também uma promoção de justiça social. O grande objetivo aí com o uso dessa política é fazer com que os salários eles tenham um real aumento no seu poder de compra. Por outro lado, se quer evitar a inflação e favorecer o processo aí de redistribuição das rendas. Então, gente, trouxe aqui para vocês um resumo de cada uma das políticas e o seu objetivo. A política fiscal é responsável por a questão de controlar a arrecadação de tributos e controlar os gastos. Política monetária, a atuação do governo sobre a quantidade de moeda. Política cambial comercial, vão atuar aí nas variáveis relacionadas à economia internacional. E a de rendas, as medidas que buscam a redistribuição de renda e a justiça social. Resumo dos mercados e suas variáveis determinantes. Então, além das políticas, nós temos os mercados. Temos o mercado de bens e serviços, temos o mercado de trabalho monetário,
de títulos e de divisas. Divisas, gente, são as moedas estrangeiras, né? Quais são as variáveis para cada um desses mercados? No mercado de bens e serviços vai ser o produto nacional, o nível de preço, consumo agregado, poupança, investimento, exportação e importação. Mercado de trabalho vai ser o nível de emprego e também a taxa de salário, que vai se relacionar. Se a gente analisar o mercado monetário, nós vamos analisar aí taxa de juros e estoque de moedas. Já no mercado de títulos, que foi aquele que os meninos compraram, né? Ou seja, em que eles emprestaram dinheiro para o Estado, é o preço dos títulos. E no mercado de dívidas vai ser a própria taxa de câmbio. Finalizado o tópico 1, vamos aqui para o 2. Vamos falar aqui sobre contabilidade social. Deixa eu beber uma água aqui. A contabilidade social ou contabilidade nacional refere-se aí ao registro contábil da atividade econômica de um país em um determinado período de tempo, geralmente aí um ano. Então, imagine que ao fim desse ano, né, vocês vão fazer um levantamento contábil, um registro de tudo que vocês, todo o registro contábil de vocês, cada um de vocês. Agora, imagine ter que fazer isso do país todo, né? Então, isso vai ser um conjunto de técnicas que vai permitir a medição do desempenho econômico de um país, melhor dizendo aí, desses principais agregados macroeconômicos, ou seja, do produto interno bruto, da poupança agregada, do investimento, importações, exportações, consumo, entre outros. A gente pode citar 2 sistemas de medição dos agregados econômicos, que são utilizados, né, aí nos manuais organizados pela ONU. O Sistema de Contas Nacionais e a chamada Matriz de Relações Intersetoriais. Essa aí também recebe o nome de Matriz Insumo. Também como produto ou até mesmo como Matriz Leontief. Então, vale dizer aí que esses sistemas de medição, eles foram desenvolvidos no pós-Segunda Guerra. E quanto ao sistema de contas nacionais, né, aqui, o nosso, ele foi criado pelo economista inglês Richard Stone e considera, na análise, apenas as transações de bens finais de uma economia. Os bens intermediários, eles não entram nessa quantificação. O método aí contábil que é utilizado é o das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas, Marcelo? Contabilidade aqui. É o seguinte. Vocês já viram um balanço patrimonial? O balanço patrimonial, ele tem 2 lados. É uma tabela, é um quadrado, tá? Vamos dizer assim, vamos imaginar um pequenininho, um quadrado, um retângulo. Pronto, um retângulo. É um retângulo que é dividido ao meio na vertical. De um lado, que é o lado esquerdo, nós teremos o ativo, todos os bens e direitos da empresa. Do lado direito, falei direito e esquerdo, do lado esquerdo, ativo, do lado direito, o passivo e o patrimônio líquido. Então, o passivo vão ser aí todas as nossas obrigações, os salários que a gente tem a pagar, se tem alguma duplicata a pagar, algum empréstimo a pagar, impostos, salários, água, energia, tudo fica ali no passivo. Lá no ativo, você vai ter os bens que essa empresa possui, se tem algum terreno, se tem duplicado a receber, o que eles têm no caixa, né? Tudo fica ali no ativo. E o interessante é que, para cada lançamento em uma dessas contas, né? Para cada lançamento a crédito, por exemplo, vai corresponder um lançamento a débito. Então, por isso que é de partidas dobradas, né? É feito... Enquanto você, por exemplo, vai comprar, vamos dizer que você tem uma empresa e ela precisa comprar material de consumo, né? Insumos para a produção, matéria-prima. Então, você vai tirar, né, recursos lá, ou então mais fácil, vamos pagar uma duplicata. Pronto. Você tirou, você está devendo aí R$400 a um fornecedor, ok? Você vai lá no ativo, na conta caixa, tira R$400, paga ao seu fornecedor.
Quando você fez esse lançamento lá na caixa, né, de retirada, ao mesmo tempo também foi retirado R$ 400 que você devia, hoje você já não deve mais. Então também houve uma movimentação no passivo. Ou seja, as partidas dobradas, elas acontecem, né? Sempre que há um lançamento a débito ou crédito de um lado, vai haver um lançamento a débito ou crédito do outro. Eu não vou entrar nos pormenores, porque senão eu vou confundir vocês. Mas tenham em mente, né, essa situação. Então, o método contábil é o das partidas dobradas, discriminando aí por meio de contas específicas as transações macroeconômicas das famílias, das empresas, do governo e também do setor externo. Quanto à matriz de relações intersetoriais, ela foi desenvolvida aí pelo economista russo, Wassily Leontief, e a sua matriz de quantificação vai levar em consideração tanto as transações agregadas de bens finais, quanto também as de bens intermediários. Bens intermediários são bens que são utilizados para a fabricação dos bens finais, tá? No Brasil, a partir do ano de 1999, os dois sistemas foram integrados, seguindo aí uma metodologia da ONU, e o sistema de contas nacional, operacionalmente, ele permite o acesso aos principais agregados macroeconômicos de maneira mais rápida, se a gente comparar aí com a matriz de Leontief. O que é considerado aí na hora de elaborar então, essas contas nacionais? Alguns princípios são levados em consideração. Lembrando que os princípios são os norteadores, né, nas ações. Vamos lá ver quais. São contabilizadas apenas as transações de bens e serviços finais. Então, quando vai fazer essa contabilização aí do nacional, vão ser excluídos bens e serviços intermediários. Quanto aos custos que foram tomados aí para análise, são os referentes à remuneração dos fatores de produção. Então, não entram na conta os custos de matéria-primas e também de bens intermediários. A produção corrente do próprio período é medida, ou seja, não vai entrar na contabilização os valores das transações com bens produzidos em anos anteriores. Por exemplo, se você revendeu em 2016 um automóvel no ano 2013, essa transação ela não vai ser incluída no cálculo, na contabilidade nacional de 2016. Por quê? Porque a produção do automóvel aconteceu, gente, lá em quando? Em 2013. Então, ela foi computada em 2013, que foi o ano da sua fabricação e venda, tá ok? As transações medidas sempre se referem a um fluxo por unidade de tempo. Então, esses agregados, eles são contabilizados, levando-se em consideração um período de tempo, geralmente aí de um ano. Há casos estimativos aí trimestrais, por exemplo. Porém, né, são amostras parciais, geralmente é de um ano mesmo. Não se consideram as transações puramente financeiras, né? Essas aí, elas não entram porque elas se configuram como transferências entre aplicadores e tomadores, é só mudando de mão, né? Passando de uma mão para outra. E aí não vai configurar um acréscimo na produção real da economia, como os empréstimos, depósitos bancários e transações em bolsa de valores. E a gente tem também a neutralidade da moeda, né? Então, a moeda... Meu Deus, eu gostaria tanto de conseguir... Vocês estão enxergando aí? Ela é utilizada como uma unidade de medida padrão que vai permitir agregar aí bens e serviços diferentes e também como instrumento de troca. As 5 contas básicas das contas nacionais. Depois vocês vão ver lá um pouquinho em contabilidade geral, que para a gente alimentar, por exemplo, um balanço patrimonial, a gente vai ter várias continhas. Porque você não vai mexer no balanço patrimonial todo, toda vez que acontecer alguma alteração dentro da sua empresa. Toda vez que eu vender um produto, que eu vou pagar uma conta, o cliente me pagar, eu vou ter que fazer alterações no balanço patrimonial. Isso não existe. Então, você vai trabalhar com as contas. Conta caixa. Você vai registrar na conta caixa tudo que é dinheiro que entra no caixa, tudo que é dinheiro que sai do caixa, no momento em que ele está entrando e que ele está saindo, ok? Depois você faz o fechamento dessa conta, vê quanto é que ela está de saldo, e aí sim, esse saldo é que você vai usar para atualizar esse balanço patrimonial, ok? Então,
se trabalham com contas. Aqui, as contas básicas das contas nacionais são a conta de produção, conta de apropriação de capital, conta corrente do governo e a conta do resto do mundo. A conta de produção, gente, ela vai mostrar o produto nacional e a despesa nacional. A de apropriação, a gente vai verificar aí como a renda ela foi distribuída entre consumo e poupança, né? Quanto foi para o consumo, quanto eles guardaram. As contas de capital, nelas se inserem as informações de poupança e de investimento. E a conta corrente do governo, então vão ser detalhadas aí todas as receitas e as despesas públicas. E a conta aí do resto do mundo, é onde a gente vai encontrar as informações sobre as relações econômicas de um país com o resto do mundo, né? No caso do Brasil com o resto do mundo. Medindo a economia, há dois setores, famílias e empresas. Basicamente, a gente pode mensurar as atividades econômicas de um país a partir de três óticas. A primeira é a ótica do produto, se a gente analisar o produto. A segunda é a ótica da despesa e, por fim, a ótica da renda. Tendo isso em mente, existem três conceitos, né, para medir a atividade econômica. O de produto nacional, que é o PN, sob a ótica do produto. O de despesa nacional, que é o DN, sob a ótica de despesa. E a renda, o de renda nacional, né, que aí é sob a ótica da renda, que é o RN. Produto nacional é o valor monetário de todos os bens e serviços finais que foram gerados por uma economia durante um período de tempo. Geralmente, aí que é utilizado para medição é de um ano, né? Aí você fala assim, o PIB, eles fizeram todos esses cálculos para poder saber. Despesa nacional é o gasto realizado pelos agentes econômicos com o produto nacional e é feito aí pela ótica da despesa. A renda nacional vai corresponder aos pagamentos que foram feitos aos recursos de produção para gerar aí a produção nacional. Então, vai ser a soma de todas as remunerações. Os salários, os juros que foram pagos, aluguéis, né? Capacidade, o pagamento da capacidade empresarial, que a gente aprendeu que é o lucro, né? Valor adicionado. Alguns problemas podem surgir quando você estiver fazendo a medição, né, do produto de um país. Dentre eles, o problema da dupla contagem, ou seja, o mesmo item somado duas vezes. Isso quer dizer que algumas vezes pode não ser descontado o valor de bens e serviços intermediários lá no cálculo final. E aí isso vai trazer uma distorção. Para evitar esse problema, utiliza-se aí o conceito de valor adicionado. E para encontrar esse valor adicionado, a gente vai subtrair o valor bruto para produzir, né? Da produção, a compra de bens e também de serviços intermediários. Além das transações com bens e serviços de consumo, a gente também tem que considerar três elementos importantes. O primeiro deles é que as famílias, elas não gastam toda a sua renda comprando, tá? Elas também poupam para o futuro. Então, é importante a gente entender e se atentar ao conceito de poupança. A segunda é que as empresas, elas não produzem apenas bens de consumo final para o consumo, né? Elas produzem também bens de capital e vão aumentar a capacidade produtiva da economia, por exemplo, quem produz equipamentos, né? Isso requer que a gente considere aí o conceito de investimento. E, em terceiro lugar, a gente tem que considerar que os bens de capital, eles se desgastam no processo produtivo e o conceito de depreciação se evidencia com esta situação. Vamos lá. Então, poupança. A poupança é o ato de você não consumir no período, deixando para um consumo futuro. Então, a poupança agregada corresponde aí a parcela da renda nacional que não foi consumida naquele período. O investimento vai ser o gasto com todos os bens produzidos e não consumidos no período e que, portanto, irão aumentar a capacidade produtiva da economia. Conhecido também aí por taxa de acumulação do capital, tá? Vai ser composto pelo investimento em bens de capital,
acrescido da variação dos estoques de todos os bens que não foram consumidos no período. Então, esses daí também terão que ser considerados. Os chamados investimentos em ativos de segunda mão, como máquinas usadas, imóveis usados, esses não entram na contabilidade do investimento agregado. Essa ação aí se configura apenas como uma transferência de ativos, passou da mão de um para a mão de outro. Por fim, a depreciação, né? A depreciação vai corresponder ao desgaste do capital da economia em um determinado período de tempo. Por exemplo, você tem aí as máquinas e os equipamentos, eles vão se desgastar. Com o tempo, eles se tornam obsoletos. Você compra um celular hoje, sei lá, R$1.500, você compra um celular. Quando for daqui a 3 meses, 4 meses, você acha que você pegar esse celular que você comprou, está usando há 4 meses, você vai vendê-lo por R$1.500? Não. Por quê? Ele não é mais novo, você começou a desgastá-lo. A cada momento que ele está ali para a gente utilizar, ele está se deteriorando, né? Ou se a gente não estiver utilizando também, ele estiver ali parado, ele está se deteriorando, não é mais um produto novo. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que contabilizar esses custos também. Por quê? Porque a um certo momento a gente vai ter que trocar esse equipamento. Então, isso entra no cálculo de custos. É preciso considerar a questão da depreciação. Para garantir aí, a gente vai ter o sucesso da produção, a gente vai ter que repor esses bens, né? Então, a depreciação também vai ser parte do produto. Ao considerarmos o conceito de depreciação, também podemos diferenciar o investimento bruto de investimento líquido. O primeiro, o investimento bruto, ele vai corresponder ao investimento considerando a depreciação. Já o segundo, ele vai tirar esse valor da depreciação, tá? Então, se a gente fosse colocar numa formulazinha, o investimento líquido nada mais é do que o investimento bruto, são os R$1.500 que eu usei para comprar o celular, menos a depreciação. Vamos dizer que a depreciação tenha sido de R$500. Então, hoje o investimento líquido está valendo aí R$1.000. Analogamente, né, da mesma forma, fazendo uma analogia, podemos também diferenciar o produto nacional entre produto nacional bruto e produto nacional líquido. Nesse caso aí, o produto nacional líquido vai ser o produto nacional bruto menos a depreciação. Terminando, tá, gente? Medindo a economia a 3 setores, o governo. Falamos das famílias, falamos do governo. A contabilidade social, ela também vai organizar os agregados relacionais ao governo ou setor público, entendido aí desde a esfera federal, estadual, municipal. 2 importantes conceitos passam a ser analisados aí. O de receita fiscal e o de gastos públicos, tá? Receita, gente, corresponde ao total de dinheiro que o Estado arrecada. É o tanto de imposto que a gente paga, de tributos, né, que nós pagamos e vai para as contas vão para os cofres públicos. E gastos, né, nada mais são do que as despesas que ele tem aí. Então, falando aqui sobre gastos governamentais, nós temos os gastos dos ministérios e das autarquias. Essas receitas derivam aí de dotações orçamentárias e os serviços que o governo disponibiliza à sociedade, ele não tem um preço definido no mercado. Então, o produto que é gerado pelo governo se mede a partir das suas despesas correntes ou de custeio, tá? Que são aí os gastos com salário, manutenção da máquina administrativa, e das despesas de capital, que são os gastos com infraestrutura, como as obras públicas. Temos também os gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista. Esses daí, a receita deles é considerada no setor de produção, dentro das contas nacionais, ou seja, eles não entram dentro das contas do governo, tá bom? Elas aparecem junto com as empresas privadas e não com o governo, porque elas vendem os seus bens e serviços no mercado como empresas privadas, como é a Petrobras, como é o Banco do Brasil, ok? Por fim, os gastos com transferências e subsídios.
Então, entrem nas contas nacionais, esses gastos aparecem como transferência e eles não são contabilizados como parte da renda nacional. Isso porque eles representam, gente, apenas uma transferência do setor público para as famílias, né? A administração das receitas e despesas do governo pode conduzir a duas situações. Uma situação de superávit público, que ocorre quando o governo ele mais do que ele gasta. Ou de déficit público. Ocorre quando os gastos são maiores do que a sua arrecadação. Quanto à situação de déficit público, ele pode ser de 3 tipos. Temos o déficit primário ou fiscal, o operacional e o nominal. O primário, ele vai levar em consideração a diferença entre arrecadação e despesas no período. Não vai se levar em consideração uma correção monetária, nem juros da dívida contraída em outros anos aí pelo Estado. No déficit operacional, ele vai corresponder à diferença entre a arrecadação e as despesas no período, acrescido sim aí dos juros da dívida passada. E o nominal vai levar em consideração o déficit total, ou seja, ele inclui a dívida atual, mais os juros, mais a área e cambial também das dívidas passadas. E é isso. Nossa, até eu me surpreendi, terminou rápido. Gente, como é que foi para vocês? Vocês que estão aí brincando de se esconder comigo. Bem quietinhos. Vocês estão aí ainda, povo? Ou já saíram para curtir a sexta? Sextou? Oi, 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 oi. O povo tá tudo estudando, anotando o que eu estava escrevendo, né? Quando a gente não aparece, parece que nós somos aquelas crianças que estão aprontando. Não é? Ainda tá aí, obrigada. Josileudo, obrigada. Meu povo, depois vão descansar, tá? Vão aí finalizar os textos de vocês. Amanhã à tarde eu vou ficar mais atenta, amanhã e domingo no WhatsApp. Mas, para variar, como é que brasileiro faz, né? A gente vai protelando, então todos os grupos estão. E aí eu estou falando de três turmas, tá? Todos eles estão mandando resenha, Marcela dá uma olhada, então eu peço a vocês um pouco de paciência. Estou falando aqui desde o começo do semestre, mas tem gente que ainda nem começou nada, nem pediu indicação, e eu fico perguntando e tudo mais, mas também fica difícil, né? O interesse tem que partir do aluno. Enfim, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu vou, inclusive, agora, nesse minuto, dar uma olhada lá nos grupos. Aí, que já tiver lá de pendência, eu já resolvo, já respondo agora. No mais, tenham um bom descanso, tenham uma boa semana e até semana que vem. Marcela. Oi. Deixa eu só lhe perguntar aqui. No caso da conclusão, a gente deve enviar para você para dar uma olhada, dar alguma sugestão? Você só precisa enviar para mim você sentir necessidade, se não tiver... não estou me sentindo muito... como é que eu vou dizer assim? Confiante, né? Tá ok? Queria uma opinião, mas se não, se você não, tá bom, pode encaminhar, pode botar lá no portal. Inclusive, uma coisa que eu vou fazer agora é encaminhar para vocês o print das telas para vocês conseguirem enviar lá dentro do Gioconda os trabalhos, tá bom? Tá bom. Boa noite, bom descanso, meu povo. Igualmente. Vai. Bom final de semana. Bye, bye.